Olá, tudo bem? Aqui é a Roberta Rocco. Seja muito bem-vindo aqui em mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre a Seven Healings, o que é essa técnica que está sendo aí falada e vocês também vão saber um pouquinho mais de como funciona e se serve para você, se é para você. Às vezes você está passando por algum tipo de dificuldade, algum desbloqueio que você precisa, alguma dor física, algo que a Seven Healings, um trabalho, um tratamento natural pode te favorecer em complemento aí com a medicina alopática. Então, vamos entender agora um pouquinho mais o que é Seven Healings. Bom, a Seven Healings ela foi criada oficialmente em 2015 no modo autoaplicação. Nesse modo autoaplicação, a gente conseguiu ver vários resultados com a técnica, pacientes se curando de fibromialgia, de dores, e essa técnica foi introduzida no meu programa Saúde Integral. Mas vamos entender um pouquinho da onde surgiu essa técnica, né, no programa Saúde Integral, como que ela chegou ali, por que eu introduzi, né, o programa na técnica ali junto, e depois ela acabou sendo evoluída para a parte do sistema Seven Healings, né, que é a formação de capacitação profissional. Bom, muitos de vocês não conhecem a minha jornada profissional, alguns estão aqui mais um tempo, desde 2015, na qual eu inaugurei o canal do YouTube, na qual eu falo também nas redes sociais, mas eu tenho uma jornada antes desse período, que foi em 2008, quando eu me formei, né, na microfisioterapia, na nova medicina germânica. Eu sou uma das pioneiras no Brasil dessas duas técnicas, fiz a formação diretamente com os franceses, sou graduada em fisioterapia e ao longo da minha carreira eu fiz mais de 23 formações nacionais, especializações internacionais, tudo nessa área de neurociência, ciência da mente, mente-corpo, nessa parte de saúde e medicina integrativa. E ao longo desse período, né, eu só atendi em consultório, eu só atendi a clínica, eu atendi em mais de 5 cidades. É, eu fiz mais de 12 mil atendimentos ao longo desse período. E foi quando eu comecei a perceber que eu era uma só e acabei tendo uma lista de espera que me chamou bastante atenção. E foi quando eu decidi fazer uma formação, um curso para pacientes, que foi o programa Saúde Integral, que foi em 2015, e ele é um programa que fez muito sucesso, ele ainda faz muito sucesso, para autoaplicação de técnicas de liberação. E foi aí que eu percebi, né, o poder que eu tinha nas minhas mãos de ajudar mais pessoas através das redes sociais, e foi quando eu abri o instituto. Foi quando eu comecei a realmente trabalhar com treinamentos e ajudar mais e mais pessoas, além dos meus pacientes que vinham, inclusive de outros países, para passar comigo. E eu falo isso muito grata, né? Muito de uma forma que eu reconheço a importância dessa jornada e hoje, né, basicamente eu atendo pessoas do mundo inteiro ainda, né, agora podendo atender de qualquer lugar do mundo, porque essa técnica Seven Healings, ela pode ser atuada de forma online. Bom, eu vou explicar primeiro como que funciona a técnica Seven Healings e vou depois continuar minha jornada para vocês entenderem até aonde eu cheguei nessa técnica incrível, nessa metodologia que eu sou apaixonada. E vamos lá. Bom, a Seven Healings ela vai atuar na origem do sintoma. Então, o objetivo é a gente identificar qual é a raiz primária de um sintoma ou de uma doença. E os estudos por trás da Seven Healings estão embriologia, cinesiologia aplicada, tem a parte de neurociência, é um estudo da filogênese, da ontogenia, ou seja, tem uma gama de estudo por trás, porque nós vamos identificar a evolução cerebral versus o comportamento do ser humano, né, dos animais também, que correspondem aí os répteis, os mamíferos, e o estudo da embriologia. Então, eu falo que a Seven Healings, ela tem uma base muito forte em anatomia, nessa parte anatômica e estrutural, mas também ela é uma técnica que pode ser aplicada à distância, que faz a liberação corporal à distância. Que aí nós vamos falar agora sobre a parte da física quântica que entra como se fosse um Wi-Fi nessa parte da frequência, que já é comprovada que dois corpos à distância se comunicam, ou seja, né, a gente consegue atuar. Se eu estou, por exemplo, na Europa, se eu estou em um país ou o meu paciente está no outro país, eu consigo ajudá-lo à distância. E foi assim que surgiu a Seven Healings.
A Seven Healings é uma técnica que o fato de você ir no sintoma, ela é muito rápida. E quando eu falo que ela é muito rápida, claro que depende de pessoas para pessoas, depende de pacientes, mas vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem, por exemplo, um processo de fibromialgia ou de dor física, dor no joelho, alergia, ela pode ter uma melhora da primeira até a terceira e quarta sessão. Ou seja, um tratamento completo, vamos colocar assim, é de 1 a 4 sessões em média. Na primeira sessão, o paciente já pode ter melhora, porque o corpo é como se fosse uma cebola. Então, o que a gente faz na Seven Healings? A técnica, ela tem como objetivo ir na raiz. Então, a gente identifica quais são os bloqueios que estão na superfície, e aqueles bloqueios mais recentes e mais urgentes. Depois eu vou aprofundando, vou na segunda camada. Aprofundo na terceira sessão, vou na terceira camada. E na quarta, se precisar, vou na quarta sessão, na quarta camada. Basicamente assim. E por que a pessoa melhora? Por que o paciente tem o resultado? Porque a partir do momento que eu identifico a raiz, a origem daquele sintoma, seja físico-emocional, eu estimulo o corpo para o processo de autocura. Então, eu mostro para o corpo: olha, aqui tem um sintoma, né? Aqui tem um bloqueio. Então, tá na hora de resolver, isso já passou. E aí o corpo entra no processo de reparação. E eu gosto muito porque normalmente quando você identifica a raiz, por consequência, o paciente melhora. E é uma técnica rápida justamente por isso. Não usa medicamento, não usa absolutamente nada e pode ser atuado aí, que eu mais amo, à distância, em crianças, em adultos, em idosos. E a gente tem resultados muito surpreendentes com alguns sintomas, né, que inclusive são considerados incuráveis pela medicina tradicional. Por exemplo, psoríase, por exemplo, alergias mais graves, por exemplo, alguns tipos de fibromialgia considerada incurável. Enfim, N sintomas, é até difícil, escoliose, já tivemos casos de melhora. A gama, né, aumenta cada vez mais quanto mais a gente atua nessa jornada, nessa área, mais a gente vê melhoras e resultados, porque o ser humano é surpreendente. A base científica da Seven Healings, ela está na embriologia e principalmente nas bases de estudo por trás, que tem a parte da microfisioterapia, que foi criada por dois franceses, na qual eu me especializei, né? Como eu falei, eu fui uma das pioneiras, e a nova medicina germânica, que foi criada pelo Dr. Hammer, que é uma medicina aí voltada também para o estudo da embriologia, assim como a microfisioterapia. E basicamente a gente une esses dois componentes numa técnica, e junto à minha experiência clínica, é claro, que fez com que eu entendesse todo o processo, né, de como funciona o corpo do paciente, da primeira sessão até a última sessão, o que realmente importa, para que o terapeuta possa auxiliar muito corretamente o paciente. Bom, eu acho que eu dei uma clareza aqui um pouquinho mais do que é a Seven Healings, né? A Seven Healings é uma ferramenta de trabalho principal hoje, é meu carro-chefe, e eu também ajudo, né, e dou treinamento, capacitação para outros profissionais. Inclusive, a Seven Healings, ela tem certificação de capacitação profissional reconhecido pela BRAT, também a gente está aí finalizando a capacitação reconhecida pelo MEC, e praticamente em outubro já vai estar tudo aí certificado, os próximos alunos vão ser também reconhecidos pelo MEC com extensão universitária. E, gente, é incrível, né? Se você não conhece, né, eu gostaria que eu quiser conhecer, coloca aqui também nos comentários. Tem o meu Instagram, o meu contato, o meu site oficial, vou deixar aqui embaixo também. E nós temos os terapeutas aí credenciados já que atuam com a Seven Healings, também vou deixar aqui embaixo. Nós temos também as formações, né, da Seven Healings que vão acontecer. A gente está com uma última formação agora esse ano e esporadicamente nós abrimos turmas aí também para profissionalização. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado e deixe o seu joinha aqui, assina o meu canal e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!